Senhor presidente, senhores deputados, a Gazeta do Povo de domingo traz uma matéria, deputado Nereu, Vossa Excelência, que é o presidente da Comissão de Orçamento, que mostra claramente quais são as opções feitas pelo governador Carlos Alberto para este seu governo. Enquanto o governador aumenta exponencialmente os valores para a Secretaria de Infraestrutura e Logística, ocupada pelo seu irmão, José Richa Filho, de 597 milhões para 1 bilhão 778 milhões, enquanto reduz o orçamento na projeção de investimentos do meio ambiente, deputado Rasca, de 271 milhões para 81 milhões de reais, reduz o investimento da saúde de 399 milhões para 84 milhões, uma diminuição de 79%, reduz do planejamento de 10 milhões para 1 milhão, 90% de redução. O que mais me surpreende é que no orçamento global, uma das pouquíssimas reduções feitas, enquanto nós temos na infraestrutura e logística 2015 com 997 milhões, a previsão de 2 bilhões 106 milhões para 2016, o que fará a alegria de muita gente que faz reforma de rodovia. Me surpreende que nós tenhamos para a Defensoria Pública uma redução dos 140 milhões de reais, que é muito pouco, se nós compararmos com o que tem a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público e o Poder Judiciário, embora ela tenha equivalência com os últimos três, ou pelo menos com os últimos dois, com o Ministério Público e com o Poder Judiciário, reduz o valor da Defensoria Pública, deputado Pérez, Vossa Excelência trabalha com a cultura da paz e tem feito esse debate aqui, para 40 milhões de reais. Ora, eu volto a dizer, o governador Carlos Alberto entrou para a história do Paraná como aquele que instituiu, em maio, a Defensoria Pública. E entrará para a história do Paraná como o coveiro da Defensoria Pública. Porque não é possível que 3 anos depois, a Defensoria Pública do Estado do Paraná tenha que viver praticamente à míngua, porque o governador não entendeu qual é o papel da Defensoria. O papel da Defensoria não é ser um braço do governo, como alguns querem. O papel da Defensoria é fazer o contraponto ao promotor que acusa, ao juiz que julga, fazer um contraponto àqueles que têm recursos suficientes para contratar os melhores advogados e defender a população dita hipossuficiente que, justamente por não ter recurso, precisa recorrer à Defensoria Pública. Agora pergunto, deputado Paulic, como que é essa Defensoria Pública que não consegue sequer contratar as pessoas que dariam suporte aos defensores e que já foram aprovados no último concurso, que, aliás, já fizeram os exames admissionais, não consegue o Estado admiti-las em 2015 porque diz que não há recurso. E não conseguirá admiti-las em 2016 porque também não haverá recurso. 40 milhões para a Defensoria e 2 bilhões 197 milhões para a infraestrutura. O que tem a infraestrutura, embora necessária, de tão atrativo? O que tem a infraestrutura de tão poderoso para fazer pressão sobre o governo do Estado? Um Estado que diz que terá o ano que vem um superávit de cerca de 5 bilhões de reais, que tem, certamente, uma correção no seu rumo e faz um aumento generalizado de impostos. Só para lembrar aqui, 95 mil itens de ICMS sofreram 50% de aumento, IPVA sofreu aumento. Nós continuamos com o decreto do governador, que é a revelia do que essa casa aqui entendeu
que não deveria votar as obrigações de pequeno valor para reduzir de 34 mil para 12 mil reais. Continua o governador, através de decreto, fazendo valer a sua vontade. Entretanto, mesmo com todos esses recursos, mesmo tendo mais de 300 milhões no FIA, mesmo criando o Fundo da Pobreza, com 400 milhões previstos para o ano que vem, mantém 40 milhões de reais para a Defensoria Pública. Vem tua parte, deputado Tadeu, na sequência. Afinal, o que quer o governador? O que quer o governador, deputado Romanelli? Que a Defensoria Pública fique de joelhos? Não gostaria de acreditar que é isso que quer o governador Carlos Alberto, que volto a dizer, mesmo contrariando a vontade de governadores anteriores, como foi o governador Requião e o governador Lerner. O governador Richa teve o mérito, e nós reconhecemos o mérito, de ter mandado para essa casa e aprovado uma das melhores, se não a melhor lei da Defensoria Pública em todo o Brasil, reconhecido pela ANADEP. Agora, adianta fazer a melhor lei se nós não conseguimos contratar sequer defensores para atuar pelo menos um em cada uma das comarcas do Paraná? Adianta ter a melhor lei se ela não passa a cada ano de uma boa intenção? Será que o governador se ofendeu porque no dia em que a Polícia Militar usou, no entendimento inclusive do Ministério Público e da Defensoria Pública, força excessiva, dia 29 de abril, os defensores públicos estavam lá embaixo, lá fora, fazendo aquilo que é o seu papel? Será que o governador se ofende porque os defensores públicos estão na periferia das cidades? Será que se ofende porque fazem questionamento quando há tortura dentro das nossas penitenciárias? Será que se ofende quando os defensores públicos denunciam a morte, seja por suicídio, como alguns dizem que aconteceu, seja por causas não esclarecidas, como ocorreu agora na casa de custódia, há 15 dias atrás? Eu não sei. Eu sei que o governador Carlos Alberto, que passou a história como aquele que fez a Defensoria, passará a história como aquele que inviabiliza a Defensoria no Estado do Paraná. E isso é muito ruim para nós todos e é muito ruim, certamente, para a história do governador Carlos Alberto. Lhe concedo a parte, deputado Pérez. Deputado Tadeu, o senhor faz um pronunciamento que tem uma estrutura, é uma questão estratégica, porque a Defensoria Pública não envolve apenas a questão dos direitos humanos, envolve a questão da segurança pública. Uma discussão alternativa. Nós vemos nos jornais hoje o Paraná, um dos estados do Brasil, apesar de ser dos mais ricos, que mais tem homicídios, deputado Tadeu. Por que será? Inclusive homicídios praticados pela polícia também. O Rio Grande do Sul, que é como todo um estado falido, deputado Tadeu, que está com um problema seríssimo, antigo já, o número de assassinatos é muito menor parte da polícia e muito menor também o número de homicídios. Por quê? Porque lá o Rio Grande do Sul é vanguarda em justiça restaurativa. Hoje o Paraná está sendo vanguarda, tem que cumprimentar o Poder Judiciário, mas a Defensoria Pública é fundamental para essa nova concepção de justiça. O dinheiro que se gasta em defensoria vale 10 vezes mais do que o dinheiro que se gasta nessa truculência, nessa ilusão que o enfrentamento é que resolve a segurança pública. Bilhões e bilhões de reais, e o Brasil cada vez mais afundando, é o país do mundo que tem o 4º lugar no número de presos, o 3º. Então é muito importante esse pronunciamento, porque ele toca uma coisa essencial para a sociedade brasileira como um todo. Parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, deputado Pérez. Me permita uma pequena parte, não? Pois não. Não, é que você falou, citou muito bem várias secretarias importantes, mas acho que se esqueceu de falar os dados da Secretaria de Educação, dos gastos. Aumenta o gasto com educação. Aumentou, eu sei disso, de 33% para 34%, mas ficou sem falar, porque nós estamos discutindo muito sobre educação, que é um ponto fundamental, e a Vossa Excelência tinha esquecido, talvez, de falar da Secretaria de Educação. Não é questão de esquecer, deputado. Eu acho que nós estamos fazendo uma comparação. A educação é importante. Tanto é que a educação sai de 6 bilhões 350 milhões para 7 bilhões 868 milhões. O que eu questiono, deputado, é por que se sai de 997 milhões na infraestrutura para concluir, deputado Tadeu, para 2 bilhões de reais, praticamente um aumento de 111%,
E na Defensoria Pública você reduz 66% do que já é pouco. Nós vamos fazer, e eu vou fazer esse convite formal à Comissão de Direitos Humanos, na semana que vem, conversamos hoje com a Secretaria de Cidadania, uma visita à Casa Custódia. E já fica aqui, Paulo, deputado Paulo, a deputada Vitória, os demais deputados, convite, faremos formalmente, para nós sabermos a situação que é a Casa de Custódia. Capacidade para 980 presos com 1.600 presos, onde a água não chega e papel higiênico não existe. E a Defensoria Pública, quando denuncia isso, é vista como inimiga do governo. Se o governador Carlos Alberto passasse 15 minutos dentro da Casa de Custódia, talvez mudasse de opinião. Mas eu sei que o governador tem muita coisa para pensar, menos da segurança da população. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.